E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Renan, professor, e a gente vai falar hoje dessa doutrinação do governo federal. Então solta a vinheta. Não temos vinheta. E por que não temos vinheta, nobre padawan que está assistindo aí do outro lado? Porque o nosso computador aqui tá meio chiculeca chicublim, então na descrição do vídeo aqui, inclusive, tem a ilustríssima vaquinha do canal que mais ou menos cresce no Brasil. Minhas redes sociais também na descrição para a gente continuar esse assunto. Cogite, primeiro em apoiar. Não posso apoiar, Renan, não tem problema. Curte, compartilha, manda no grupo de zap da Tia Lourdes. Ou se pode meter-lhe uma ajudinha quando toca a sirene é Pix. Quando toca a sirene é Pix, tá? Demorei, mas vamos lá. O governo federal, pelo que eu li por cima, tá? Eu li por cima, em cima de um projeto que ele tem, no qual eu achei um projeto bem interessante, que é Rede Wi-Fi Brasil, que a proposta é levar internet de alta velocidade em zonas bem vulneráveis. Achei um projeto bom, um projeto interessante, é fundamental que as pessoas tenham acesso à internet. Hoje em dia, cada vez mais ela acaba se caracterizando como um direito humano, né? Porque sem internet tu não tá vinculado basicamente com o mundo. E a internet às vezes te possibilita, inclusive, aprendizados, expansão da cabeça, velho. Para quem é professor aí, ou para quem trabalha em comunidades mais carentes, vê o problema que é as pessoas não terem uma internet decente, tá? Vou dizer só um para vocês. Sabe que tem o status do WhatsApp, né? A classe média, de modo geral, não usa o status do WhatsApp. Por quê? Porque tem internet a banguda e usa mais o Instagram. Agora, em comunidades mais carentes, é bem comum que eles usem o status do WhatsApp, porque às vezes contratam um plano e o plano é aqueles WhatsApp limitado, sabe? Então, esse é só um dos exemplos. Então, o mundo do cara fica restrito ao WhatsApp e ao status do WhatsApp. Tudo bem que pessoas com internet às vezes só ficam ali entrando no RedTube, mas né, paciência. O importante é ter para todo mundo. Então esse projeto, num primeiro momento, eu achei bem legal, assim, tem que ser dado ao crédito aí para quem fez. Só que ele começa a ter um probleminha, que é qual? Ao tu acessar ali o projeto, ele tem aquela coisa muito parecida com tipo assim, propaganda do YouTube, né? Quer ver o vídeo? Vê a propaganda. Só que essa propaganda é sempre de quem? É sempre do governo federal. Então é uma propaganda do governo federal mostrando aí uma série de coisas boas sobre o Brasil para aquelas pessoas, tá? Isso foi matéria do Estadão, isso a galera ficou meio, pá, que loucura, não sei o quê. Entrou em contato com o Ministério da Comunicação, o Ministério da Comunicação disse que é fundamental isso porque dessa forma eles conseguem manter as pessoas que estão nesses rincões informadas, tá? Esse é o argumento do ministro da Comunicação, porque ele fala que daí mantém as pessoas informadas e é uma forma do governo federal se comunicar com essas pessoas. Aí eu te pergunto, meu amigo, eu não tenho muito problema com essa atitude, desde que seja uma atitude de Estado. Como assim? Vai entrar outro governo e continua isso? Se entrar um governo de esquerda e continuar isso, será que a galera que é Bolsonaro vai reclamar? Não vai? Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, esse argumento do Ministério da Comunicação, ele não faz muito sentido, visto que os caras vão ter uma internet, né? Tipo assim, e vão poder, inclusive, né, saber notícias do que está acontecendo. Então não faz muito sentido. O ponto nisso tudo é, isso vem de um governo que periodicamente bate no Paulo Freire, acusando o Paulo Freire de esquerdista, acusando as universidades de esquerdistas, e assim, óbvio que há realmente uma esquerda atuante universitária, principalmente ali dentro das ciências humanas, e negar isso é meio burrice. Óbvio que tem. Tipo assim, óbvio que tem. Agora, no momento que os caras acusam as universidades de esquerdistas, etc., parece que toda a concepção universitária de ciência é de esquerda. Então isso ajuda, inclusive, na narrativa deles de falarem, os estudos de Covid que vem dessa galera universitária, tipo, é uma forma de desmerecer e a gente sabe disso, tá? É para além do fato concreto, às vezes, tipo, não, Faculdade de Ciências Humanas, de modo geral, tem mais pessoas de esquerda. É para além desse fato concreto, é mais para deslegitimar coisas que eles não concordam. E daí, dentro disso, os caras têm uma atitude altamente doutrinadora. Que é essa, criancinha liga ali, pá, governo federal, olha como o governo federal é legal, olha só esse monte de obra que o governo federal tá falando, olha. Isso é uma atitude doutrinadora.
E é tão doutrinadora que é só a gente pensar ao contrário. Imaginem que seja um governo de esquerda e um governo de esquerda faça isso. Usando, inclusive, o mesmo argumento do Ministério da Cultura, no qual eu acho que é um argumento válido, viu? Não tô falando que é inválido. Posso achar que tá errado o argumento, porque eles têm acesso à internet e tal, mas é um argumento válido. Imaginem, né, o bafafá que nem fala que isso ia criar ou não. Escreva aqui embaixo se vocês acham que o comportamento ia ser o mesmo, né? Ou se iam sair editoriais falando 1984 tá aí, os caras estão aí no duplo pensar. Só que isso passou de uma forma bem despercebida pelas pessoas. As pessoas não viram que isso aconteceu. No qual eu acho, volto a dizer, apesar de não ver problema, eu vejo problema. Porque eu não vejo problema, como eu falei, se fosse uma política de Estado e todo mundo fosse usar, bom, daí é o seguinte, né? Bate em Chico e bate em Francisco. Quando fosse ali o PT, quando fosse só o PCB, o PCdoB, se a galera mais à esquerda, bom. Então eles também vão ter que fazer as propagandas deles ali e ir para essas pessoas. Se for isso, não vejo problema. Mas como eu disse, eu acho que não é isso, tá? E ele vem muito dentro daquela lógica de tentar quebrar as narrativas midiáticas que os bolsonaristas falam. Eles dizem muito o quê? Que há toda uma narrativa da mídia mainstream que para falar mal do governo, que nunca fala os aspectos positivos do governo. Então isso seria uma forma de levar os aspectos positivos para o governo para essas pessoas. A gente já observou que eles têm uma série de argumentos nesse sentido. Por que só fala coisa ruim, tá ok? Por que a gente não fala as coisas boas que acontecem no governo, tá ok? Porque o nosso governo acontece coisas boas também, tá ok? A imitação de Bolsonaro tá um pouco ruim, né? Tá bem ruim. Então mas é isso, acaba sendo uma coisa doutrinante mesmo, intencionalmente doutrinante. Não é ilegal isso que eles estão fazendo, pode ser que seja imoral, tá? E daí pra galera que é mais pró-propriedade privada e tal. Se isso fosse feito em parceria com empresas privadas, tipo, as empresas privadas vão ajudar a levar ali o Wi-Fi e eles cobrem contrapartida essas propagandas. Eu até não ia achar tão absurda. De novo, a gente pode ali, pô, mas que sacanagem ficar botando, né? A gente pode fazer todo esse contexto. Mas nesse caso, acho que seria mais lógico do que no caso do governo usar isso para ficar se promovendo. Óbvio que o governo tem que gastar em propaganda, tem que fazer propaganda, tá? Não fica tu olhando assim, oh, não, como é que óbvio que o governo tem que fazer. Mas primeiro que há todos os mecanismos legais para que isso seja feita propaganda, tá? Então assim, só me preocupa essa atitude porque eu acredito que se fosse o contrário ia ser muito mal falado. Iam estar fazendo um escândalo. Mas eu não tenho dúvida, principalmente o Estadão, que acabou publicando, iam estar fazendo um escândalo se fosse o Lula que tivesse feito isso, tá? E não que essas mídias não estejam batendo no Bolsonaro até tão, mas isso foi uma coisa que passou tão en passant que a galera não tá falando muito, tá? Então por isso, se liga nisso, beleza, gurizada? Escreve aqui embaixo a opinião de você sobre o assunto. Não esquece de curtir, compartilhar, ativar a sineta, dar dislike ou like, tá? E quando acabar a pandemia, me dá um abraço quando me vê, tá bom? Beijo no cérebro de todo mundo e tchau!